Boa noite a todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Deus e eu quero lhe convidar para se juntar connosco, ainda que de uma forma virtual, cada um de nós na sua casa, mas ainda assim juntos podemos celebrar e louvar o nosso Deus. Então o nosso culto de hoje, mais uma vez, tem esse objetivo de celebrarmos Deus na nossa vida, de o cultuarmos, de fazermos também lembrar aos nossos corações os seus estatutos, a sua vontade, a sua palavra e também estar na sua presença com louvor, com gratidão. O nosso culto de domingo, sempre lembramos que queremos que seja um culto de gratidão, de agradecimento por uma semana abençoada que o Senhor nos deu, pela forma como o Senhor cuidou e nos guardou, nos sustentou, nos deu tudo quanto nós precisávamos para a nossa vida. Então é nossa obrigação realmente render louvor e gratidão ao nosso Deus. E eu quero lhe convidar, pois, a se juntar conosco nesta atitude de louvor, de adoração e de gratidão na presença do nosso Deus. Amém. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração inicial, através da qual nós queremos pedir a bênção e o direcionamento do Senhor para o nosso culto, de maneira que Ele se sinta honrado e glorificado no nosso meio, no culto que nós queremos lhe celebrar. Sejam depois connosco neste espírito de oração na presença do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por uma semana abençoada que tu nos deste, pela forma como cuidaste de nós ao longo de toda essa semana, Deus. Obrigado, pois, pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia para com a nossa vida, por não nos teres deixado faltar com nada. Antes, em todas as coisas, nosso Pai querido, tu nos abençoastes, nos guardaste, nos protegestes. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com a nossa vida. E recebe hoje, Senhor, este culto que te queremos celebrar. O nosso desejo é que realmente possa estar subindo até a tua presença, encher suave e agradável a nossa adoração e a nossa gratidão. Queremos também rogar a tua guia, o teu direcionamento, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para estar connosco neste tempo e que também possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra e assim nos edificar na nossa fé. Vem ser connosco, Senhor, vem ser também louvado e adorado ao longo de toda esta celebração, Senhor, e que o teu nome se glorifique através da nossa vida. Obrigado, nosso Pai, por seres connosco, obrigado por este culto que tu nos permites de celebrar e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. É o que te pedimos, nosso Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero agora lhe convidar para louvarmos o Senhor. Como de costume, separamos dois louvores para louvar e adorar o nosso Deus. Se junte, pois, connosco nesta atitude de adoração. Abra a sua boca e, principalmente, abra o seu coração numa atitude de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. Ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa
fosse, pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Graças a Deus, separamos ainda um segundo louvor para continuarmos neste espírito de louvor e de adoração. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Meu Jesus maravilhoso, és inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu grande amor não cessa, meu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando
Graças a Deus, queremos agora compartilhar com você uma reflexão da Palavra de Deus através de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes que nós queremos compartilhar com você. Pois incline o seu ouvido para escutar a Palavra de Deus e receba na sua vida e no seu coração estes ensinamentos preciosos que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Irmãos amados, que bênção estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versos de 1 a 10. Gálatas 6, de 1 a 10. Esse texto diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Amados, esta carta muito provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. O apóstolo Paulo esteve na província da Galácia, mormente da Galácia do Sul, na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, onde percorreu a região de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, e ali deixou igrejas estabelecidas, lideranças estabelecidas, com muitas lutas, com muitas dores, inclusive sendo até apedrejado. Quando ele retorna para a cidade enviadora, para a igreja enviadora, que era Antioquia da Síria, acontece um fato doloroso para a igreja, porque alguns membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e começaram a dizer para os crentes gentios que se eles não fossem circuncidados, se eles não guardassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. E para resolver esse problema, foi convocado o primeiro concílio geral da igreja, ou melhor, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, e está registrado isso em Atos 15, para resolver esse problema, porque a teologia não estava boa. Esses judaizantes estavam dizendo que só a graça não era suficiente para a salvação, que a salvação não era apenas pela fé em Cristo, mas que tinha que se agregar algo mais, a obra perfeita e cabal de Cristo. Bendito seja Deus, aquele concílio resolve de forma clara, de forma precisa, de forma bíblica, esta situação, e estas informações são comunicadas por escrito às igrejas gentílicas, de que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação, não se pode agregar mais nada. Então esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo
para combater, de certa forma, este ensino perigoso dos judaizantes, dos legalistas que queriam não só acrescentar algo mais à obra de Cristo, mas medir a espiritualidade das pessoas por regras, por coisas externas. E este é verdadeiramente um tratado da liberdade cristã. Neste último capítulo desta carta, Paulo vai mencionar para nós algo precioso, porque ele falou em Gálatas capítulo 5 sobre a vida no Espírito, e agora no capítulo 6 ele vai tratar da ética do Espírito. E eu queria hoje olhar duas coisas com vocês aqui. Primeiro, a igreja como uma comunidade terapêutica, a igreja como uma comunidade de cura. E também, à luz desse texto, a igreja como uma comunidade diaconal, ou seja, uma comunidade de serviço. São sobre esses dois assuntos que Paulo lida no texto que nós acabamos de ler. Nos versos 1 a 5, Paulo trata da questão da igreja como uma comunidade de cura, terapêutica. E ele que já tinha tratado aqui que nós vivemos na graça, porque recebemos o Espírito Santo, no capítulo 3, verso 2, ele que já havia afirmado no capítulo 4, verso 29, que nós nascemos segundo o Espírito, ele que já havia afirmado no capítulo 5, verso 16, que nós andamos no Espírito, ele que já havia afirmado no capítulo 5, 18, que nós somos guiados pelo Espírito, ele que já havia dito no capítulo 5, 22 e 23, que devemos ter o fruto do Espírito, e no capítulo 5, 25, que nós vivemos no Espírito. Agora ele vai introduzir que nós, e não obstante isso, não estamos imunes ainda ao pecado. Nós fomos libertos da condenação do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado, mas nós não somos libertos ainda da presença do pecado. Então ele vai introduzir esse assunto para nós, primeiramente tratando de uma queda repentina. Olha o verso 1 comigo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que Paulo está mencionando aqui é que primeiramente a igreja é uma família, ele chama de irmãos. Nós somos irmãos, nós somos uma família. E uma família você ama não porque todo mundo é perfeito, mas apesar das nossas limitações, fraquezas, nós amamos, é nossa família. E ele trata também não de uma desobediência deliberada, se alguém for surpreendido em alguma falta. É algo que se pensou, que se planejou, que se arquitetou, pensadamente, refletidamente. A ideia aqui de que o pecado é um laço, é uma armadilha. E esse alguém aqui pode ser qualquer pessoa, dessa comunidade, dessa família. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu nunca cometerei esse erro. Nenhum de nós aqui é invulnerável, inexpugnável. Então ele está mostrando o aspecto de que o pecado é um laço, uma armadilha, e essa ideia que falta, essa palavra grega traz a ideia de pisar fora do caminho, ou pisar em falso. É algo que você não planejou, mas aconteceu. É surpreendido. Assim é o pecado. Quantos de nós, sem planejar, sem desejar, sem programar isso, de repente você pisa fora do caminho, pisa em falso e tem uma queda repentina. É desse assunto que Paulo está tratando. Então, diante de uma queda repentina, o que fazer? O que fazer? A igreja como comunidade de cura vai tratar da seguinte maneira, conforme o versículo 1. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Aí você percebe que essa disciplina, ela é exercida no sentido da restauração desse que caiu, que foi surpreendido na falta,
pelos irmãos. Quem são os irmãos espirituais? É a igreja. Aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que receberam o Espírito, que andam no Espírito, que são guiados pelo Espírito, que produzem o fruto do Espírito, que vivem no Espírito. A comunidade da fé. Não existe aqui uma elite espiritual e outro grupo geral que não tem essas características. Essas características são características de toda a igreja. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então a pergunta é: quem deve tratar com aquelas pessoas que caem? Toda a comunidade. Não é papel só do pastor, dos pastores, dos presbíteros, do conselho, dos diáconos. É um papel da comunidade. Essa ideia, o que deve ser feito com os que caem? A ideia é corrigi-o. E essa palavra corrigir, na língua portuguesa, é uma palavra um pouco forte, né? Dá a ideia de dar uma prensa na pessoa, de botá-lo na parede. Mas a ideia no grego é curiosíssima, porque esta palavra aqui, a palavra catartizo do grego, é colocar em ordem, é restaurar. Essa palavra é uma palavra da medicina, é uma palavra da ortopedia, é a palavra de uma pessoa que está com o braço quebrado e esse médico vai botá-lo no lugar. E se vai botar um braço quebrado, uma perna quebrada no lugar, isso significa que tem que ter o quê? Sensibilidade, muita sensibilidade. O que Paulo está mencionando para nós é que não se corrige o faltoso, aquele que cai, com dureza, com ferro e fogo, mas com brandura, o espírito de brandura, né? E é assim que deve ser feito o confronto. E o que é espírito de brandura? A ideia aqui de brandura, aliás, aí não é ideia, é a palavra própria aqui. Brandura aqui é a mesma palavra no grego que aparece lá no fruto do Espírito, mansidão. É a mesma palavra. Então, a correção daquele que falha, daquele que cai, é uma correção com mansidão, com esse espírito de brandura. Porque se não for assim, em vez de você restaurar o faltoso, você pode produzir uma dor ainda maior, uma crise ainda maior, uma queda ainda mais profunda, né? É tratar, a Calvino tratando desse texto, diz: você vai lidar, não é com o inimigo, você vai lidar com o irmão, é com o irmão. Irmão, se alguém for surpreendido, pressupõe que o alguém surpreendido é irmão, e quem vai corrigi-lo também é o irmão, é um membro da mesma família, e é com essa postura de mansidão é que a correção deve ser feita. Que precauções aquele que vai corrigir deve ter? O verso 1 ainda diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Em outras palavras, aquele que vai corrigir o faltoso não pode fazê-lo com arrogância, com altivez, com soberba espiritual, passando a ideia de que ele é o espiritual e o outro é o fracassado. Nem mesmo aproximar-se demais do terreno escorregadio onde o outro foi surpreendido, para que ele também não venha a entrar por aquele mesmo caminho. Guarda-te. Então, quando uma pessoa da igreja, da comunidade da fé, da família de Deus, é surpreendido numa falta, isso deve ser para todos nós um alerta. A pergunta que eu tenho que fazer: não, ele fracassou. Eu disse: meu Deus, se não for a tua graça, eu também teria caído. É com esse espírito de humildade é que nós devemos lidar com essa questão. Pois bem, vamos agora olhar um outro aspecto, que é uma ordem necessária no verso 2. Olha comigo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que corrigir alguém que cai não é apenas uma questão de advertência verbal, mas de ajuda prática. De ajuda prática. E a ideia aqui de carga, a palavra aqui é um peso insuportável, que a pessoa que está caída não consegue carregar sozinha. Ou alguém vai lá e ajuda, ou alguém vai lá e carrega
também essa carga, esse peso e ajuda, ou a pessoa não consegue por si mesma se recuperar. Isso significa, irmãos, de forma mais prática, que nós precisamos ter a sensibilidade, a compaixão para ajudar uma pessoa que cai. Deixa eu lhes dar 2 exemplos rápidos. Peguem comigo João capítulo 8, aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da opinião pública, ela estava condenada pelo tribunal da lei, ela estava condenada pelo tribunal da religião, ela estava condenada pelo tribunal da consciência. Por ela mesma ela não se levantaria, ela estava exposta a uma situação de vexame e opróbrio. Jesus lida com o pecado de forma severa, vai, não peques mais. Ele não faz concessão ao pecado, ele não diminui a gravidade do pecado, mas ele dá uma ordem para essa mulher: vai, recomeça a sua vida, tira o peso das costas dela, perdoa ela, dá uma oportunidade dela de recomeçar. Pense comigo em Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Talvez Pedro tenha até desistido, e Jesus por isso manda um recado para ele: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, mencionando especificamente o nome dele, indo ao encontro dele, confrontando-o pessoalmente, tirando talvez aquele peso da culpa, da dor, da angústia, da frustração, e dando a ele a chance de recomeçar. Esta é a tarefa da igreja como uma comunidade de cura. Mas notem comigo ainda um julgamento equivocado no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Muito provavelmente, Paulo está mencionando aqui o perigo daquele que vai socorrer, ou melhor, corrigir o faltoso, é de se o julgar superior, é de se o julgar melhor. Eu gosto muito de uma ilustração que li certa feita, quando Moody estava indo com um diácono pregar numa igreja, e caminhando viu um bêbado caído na sarjeta, e a pessoa diz: olha ali, Moody, que situação vergonhosa e triste aquele homem se encontra. E Moody dirigiu o seu diácono e disse: pois ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus comigo. O que nos mantém de pé é a graça. Não tem nada de virtude pessoal ou de valor pessoal, porque nós somos melhores do que aquele que caiu. O que nos mantém de pé é a graça. Por isso, Paulo recomenda: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado para que, numa situação como essa, não tenhamos a mesma postura do fariseu: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou não tenhamos aquela postura dos acusadores daquela adúltera: Senhor, a lei manda que tais pessoas sejam apedrejadas, tu que dizes? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ou para não termos aquela noção de autoexaltação como a igreja de Laodiceia: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. A necessidade de olharmos para nós mesmos com um senso de humildade e saber que somos o que somos somente pela graça. Mas olhem comigo ainda uma atitude sensata no verso 4. Mas aprove cada um, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O que Paulo está querendo dizer com isso? É muito comum, meus irmãos, a gente, até fora mesmo a questão de queda, se referir a um fracasso de outra pessoa, seja doméstico da nossa comunidade, seja um crente de outra igreja, ou de outro lugar, ou de outro país. E a gente fazer uma crítica àquela pessoa, e quando você critica alguém, você automaticamente está se comparando a ela, saindo-se melhor que ela. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se meça por aquele que caiu,
Olhe no espelho da palavra de Deus, examine a sua vida, à luz daquele que é o exemplo, Cristo. Em vez de você se autopromover porque o outro caiu e você não, e você se achar melhor do que ele, superior a ele, mais espiritual do que ele, olha para o exemplo que é Cristo, que é perfeito, e você não terá motivo de se gloriar, se envaidecer, se ensoberbecer espiritualmente. E aí, Paulo termina esse assunto da igreja como comunidade de cura terapêutica com uma responsabilidade pessoal no versículo 5. Veja comigo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Talvez numa leitura rasa e rápida, a gente pode achar que Paulo está se contradizendo. Porque no verso 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros. E no verso 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não estou entendendo, Paulo. Como é que é esse negócio? Eu levo ou não levo a carga do outro? Que negócio é esse? Então, cada um levará o seu próprio fardo, não está anulando e se contradizendo com o levar as cargas uns dos outros? Não, não há contradição, porque as palavras são outras. A ideia do verso 2 de levar as cargas uns dos outros, carga aqui, é um peso enorme. É um fardo que a pessoa não consegue levar sozinha. Mas fardo no verso 5 não é essa carga imensa, mas a palavra significa pacote. Nós diríamos hoje, cada um levará a sua própria mochila. É a mochila do soldado, que não é outro que leva por ele, é ele que tem que levar. Não queira transferir para o seu irmão aquilo que é sua responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. Não queira tirar o corpo fora. Assuma que você tem responsabilidades, que você tem compromissos que ninguém pode assumir por você. Esse é seu papel. Bom, dito isso, irmãos, Paulo agora faz uma transição da disciplina para a ajuda aos irmãos. E eu quero aqui pensar com vocês 3 verdades que ele começa a mencionar a partir do verso 6. Primeiramente, como devemos ser uma comunidade de serviço. Olha o verso 6 comigo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vocês todos bem sabem que esta igreja, por exemplo, tem uma classe que se chama de classe de catecúmenos. E tem muita gente até que fica, mas que palavra difícil, né? Que palavra mais complicada. O que significa esse negócio de classe de catecúmenos? Aquela classe das pessoas que estão sendo instruídas para o batismo, para a profissão de fé, para serem membros da igreja. Pois essa palavra, aquele que está sendo instruído, a palavra grega é catecúmenos. O que Paulo está mencionando é que aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que se afadiga na palavra para instruir a igreja, esse deve receber da igreja retorno financeiro daquilo que faz. Paulo está defendendo aqui a tese de que é legítimo se aquele que vive do ministério, é aquele que realiza o ministério, viver do ministério. A conectividade entre aquele que ensina a palavra, instrui na palavra, receber, ser participante das coisas boas, aquele que o instrui, é legítimo. E eu vou lhes dar um exemplo bíblico que está lá em Romanos. Abra comigo rapidinho e depois a gente volta para cá. Romanos 15, 26 e 27. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Então, Paulo está mostrando a legitimidade disso. Confira comigo ainda, antes de voltar para Gálatas, Hebreus capítulo 13, 16. Hebreus 13, 16, por gentileza. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A ajuda financeira, talvez não tivéssemos toda essa organização que temos hoje, como igreja instituída, organizada, com todas as orientações que temos, mas a semente, o princípio já está aqui, e a ajuda uns aos outros do ponto de vista financeiro é uma coisa que agrada o coração de Deus. Então, como? Está explicado aqui no versículo 6. Agora, ele faz uma segunda pergunta: por que devemos ser uma comunidade de serviço? Volta para Gálatas 6 para encontrarmos essa resposta. Já olhamos o como, vamos olhar agora o porquê. Por quê? Então veja comigo os versos 7 a 9. Ele começa a mostrar para nós que semeadura e colheita são princípios universais. Olha o verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo. Né? Ele está falando num contexto de uma igreja que está tratando restauração de caídos, e ele está tratando agora num contexto de igreja que assiste as pessoas nas suas necessidades. Então você só colhe o que semeia. Você não pode semear uma coisa e colher outra de outra natureza. Você semeia o bem, você colhe o bem. Você semeia amizade, você colhe amizade. Você semeia amor, você colhe amor. Você semeia no espírito, você colhe vida eterna. Você semeia na carne, você colhe corrupção. Não tem como alterar essa lei universal de Deus, de semeadura e de colheita. Mas notem mais, há dois tipos então de semeadura: ou você semeia na carne, ou você semeia no espírito. Ou você semeia para colher corrupção, você semeia para colher vida eterna. Não tem como mudar isso. Ninguém semeia na carne para colher vida eterna. Ninguém semeia no espírito e colhe corrupção. São duas realidades claríssimas. A semeadura vai determinar a natureza da colheita. Agora, irmãos queridos, ele diz isso no versículo 8, não é isso? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Como é que você está semeando? É a grande pergunta. O que você está semeando é o que você vai colher. Mas notem comigo o verso 9a, que tem uma frase aqui para mim das mais sublimes desse texto e mais solenes. Aliás, Dr. Mark Lloyd Jones tem um belíssimo sermão só nessa frase aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque nós somos pensados e levados a pensar que o que cansa é o pecado, e o pecado cansa mesmo. Eu vou lhes dizer que muitas vezes não é tanto o trabalho que cansa, o que cansa é o pecado. Mas aqui Paulo traz um outro aspecto, da possibilidade de você se cansar de fazer o bem. Cansar de fazer o bem. Sabe quando você cansa de fazer o bem? É quando você faz e não tem reconhecimento. Já aconteceu isso com você? Segundo, é quando você faz, mas você é apressado demais para esperar o tempo certo do retorno. O retorno não chega, como você imaginou que chegasse. Vocês acham que tem gente na igreja que está cansada de fazer o bem? Pastor, não faço mais nada, agora eu vou sentar no banco da igreja, eu vou passar 10 anos no banco. Até porque tem gente também que nunca se levantou do banco.
Ele vive eternamente cansado. É uma pergunta que você tem que fazer a você, se você não está cansado de fazer o que é certo, de fazer o bem. Pense comigo naquele crente que está fazendo e de repente, conforme lá o Salmo 73, lava as mãos na inocência, purifica o coração, e só levando pancada na cabeça. Aí você olha para o lado, seu vizinho que não é crente, que não vai à igreja, que não é fiel a Deus, que zomba de Deus, que escarnece de Deus, está com a saúde 10, vai fazer um check-up, não tem nada, todas as taxas no lugar certo. Você é crente, a taxa tudo invertida. O cara bota a mão, vira ouro, e você passando uma magrela financeira. E de repente, você quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Salmo 73 demonstra isso. Chega um momento de um cansaço, de fazer o bem. E o risco de você começar a olhar pela janela e ver a área do seu vizinho mais colorida do que a sua, mais verde do que a sua. Então, é possível cansar-se da obra e cansar-se na obra. É hora de você examinar o seu coração, meu irmão, se você está motivado. Talvez a grande pergunta dos pastores, dos nossos pastores aqui, dos pastores do mundo afora, como é que vai ser? Será que os crentes voltam? Será que os crentes estão acostumados a ficar em casa? Porque tem gente que pode ir no supermercado, pode ir na farmácia, pode ir na praia, pode ir no shopping, pode ir em qualquer lugar, mas para a igreja não pode vir. É hora da gente pensar nisso. Agora vejam vocês, que a recompensa pode demorar, mas ela é certa. Olha o verso 9, queridos, parte B. Porque não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. E o tempo aqui é o tempo de Deus, é o kairos de Deus. Nem sempre você recebe a recompensa imediata. E eu vou dizer mais, nem sempre você recebe a recompensa nesta vida. Mas a seu tempo você vai ceifar, você vai colher. Se você não desfalecer. Tem gente desfalecendo, tem gente desanimada, tem gente que não quero mais, chega, está cansada, está desmotivada. Mas eu quero concluir fazendo a terceira pergunta: quando devemos ser uma comunidade diaconal? Quando devemos ser uma comunidade de serviço? Primeiramente, o tempo. Olha aí o versículo 10, parte A. Por isso, enquanto tivermos oportunidade. O que é oportunidade para fazer o bem? Sempre que você tiver o seu próximo precisando de ajuda no seu caminho, esse é o tempo. Na parábola do chamado bom samaritano, o cara estava viajando. Olha, tem alguém ferido. Aquele é o tempo. Ele devia ter um compromisso, ele devia ter uma agenda de viagem, de hora de partida e de chegada, mas tudo isso é mudado em função de servir alguém que precisa de ajuda. Esse é o tempo. Qual é o alcance dessa ajuda? Olha comigo o verso 10 ainda. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Aqui tem um ponto importantíssimo, irmãos. A todos. A todos implica pessoas da sua família, da sua igreja, de outra denominação, gente que não é crente, gente perto, gente longe, gente que você nunca viu o rosto dele, e gente até que não gosta de você e fala mal de você. Todos. Talvez não tenha nenhuma maneira mais poderosa de você lidar com quem não gosta de você, ou fala mal de você, ou faz o mal a você, é você pedir a Deus: Deus, me dá uma oportunidade de servir essa pessoa. Porque a melhor maneira de você vencer o inimigo é fazer dele um amigo.
para servi-lo. Mas qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Versículo 10 conclui: mas principalmente aos da família da fé. Não é só aos da família da fé, mas principalmente aos da família da fé. Em outras palavras, você tem níveis de prioridade. Primeiro nível de prioridade, os irmãos da sua casa, da sua família. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Se você não atende às necessidades da sua família de sangue, você é pior que o incrédulo. Então você não pode ser crente se uma pessoa é intransigente dentro da sua família. Pão duro, mão fechada, não ajuda, não estende a mão, não socorre, não abençoa. Segundo nível, depois da família, os domésticos da fé, os membros da sua igreja. Nós somos irmãos, nós somos uma família, nós somos uma comunidade de serviço. É por isso que a igreja fica muito atenta, sobretudo numa época como essa de isolamento social, de pandemia. Se tem alguma família da igreja passando alguma necessidade, não permita que isso aconteça. Informe a liderança da igreja que certamente essas pessoas serão assistidas para cumprir o princípio bíblico. Terceiro nível, todos. Você não ajuda só a gente da sua igreja, você não ajuda a gente só da sua denominação, você não ajuda a gente só evangélica, você ajuda pessoas de todos os segmentos, sejam políticos, religiosos, não importa, todos. E o último nível, você ajuda até mesmo os seus inimigos, está lá em Romanos 12:20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Você não se deva vencer para o mal, mas você deve vencer o mal com o bem. Então, amados, concluindo, Paulo tratou nesse texto de dois aspectos. A igreja é uma comunidade de cura. Ela não executa os seus feridos, ela trata os seus feridos e restaura-os. Segundo, a igreja é uma comunidade de serviço, onde nós cuidamos uns dos outros, suprindo as necessidades uns dos outros. E agindo assim, que na linguagem do versículo 2, nós cumpriremos a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus por esta palavra abençoada que pudemos receber através do servo do Senhor. Guarde esta palavra, pois, no seu coração e na sua vida, que certamente ela tem instruções preciosas para a minha vida e para a sua vida. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, através da qual nós queremos também agradecer ao nosso Deus pelo culto que Ele nos permitiu de celebrar e também colocar desde já a próxima semana na presença do nosso Deus, rogando a sua guia, a sua direção e a sua proteção para a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio que tu nos deste de te celebrar nas nossas vidas, de apresentar na tua presença a nossa gratidão, a nossa adoração e também de podermos receber ensinamentos preciosos da tua palavra para a nossa vida. Ajuda-nos, nosso Deus, pois, a guardar essa palavra, os ensinamentos que nela ouvimos e assim a pôr em prática a tua palavra nas nossas vidas e sermos edificados também na nossa fé. Queremos desde já também, nosso Pai, colocar esta nova semana que hoje se inicia na tua presença, rogando, nosso Deus, que tu sejas conosco ao longo de toda essa semana, que tu nos direciones, que tu nos guardes também, que tu nos protejas e, acima de tudo, que tu nos abençoes. E que Deus, 8 dias, nós possamos estar de novo com os nossos corações cheios de gratidão, vindo de novo à tua presença para te dizer obrigado e para te render louvor e adoração como tu mereces e és digno. Sê, pois, connosco ao longo de toda essa semana. É o que te pedimos, nosso Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, seja com a sua vida, seja com a sua família. Amém. Receba a sua bênção. Que Deus vos abençoe.